Né? Então, queridos, hoje nós estamos encerrando aquela maratona de ensino sobre princípios fundamentais, né, básicos da doutrina de Cristo. Né? Falamos aqui várias semanas e a gente está encerrando hoje, né? E percebemos a necessidade de falarmos sobre esse assunto e como esse assunto é importante. Na quinta-feira passada, retrasada, né? Passado ou retrasada? Retrasada, né? Retrasado, o André falou sobre arrependimento de obras mortas. Tanto o assunto que ele ministrou como esse de hoje, Juiz Eterno, está falando a respeito do nosso futuro. Quantos querem ouvir aqui a respeito do nosso... Quantos querem? Levanta a mão, levanta a mão. Graças a Deus, né? Então, como o André bem disse, né, e eu repito também hoje, que quando nós estudamos a respeito do nosso futuro, o crente ele não tem que ficar apavorado, até porque é um princípio básico. E eu acredito, pelo fato de não conhecer esses princípios, está aí a situação de ver pessoas amedrontadas a respeito desse assunto. Pelo contrário, você como igreja do Senhor Jesus Cristo, fazendo parte do corpo de Cristo, você precisa se alegrar toda vez que ouvir uma palavra concernente ao seu futuro. E ressurreição dos mortos e juízo eterno está falando exatamente sobre isso. Eu quero ler com você aqui o texto base, né, que nós trabalhamos bastante durante esse semináriozinho, né, de princípios fundamentais. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, a gente vai repetir aqui, você já viu, né, assistiu todos esses temas. Eu creio que uma boa parte aqui foi gravada, eu incentivo você a procurar, né, na nossa plataforma e assistir as outras ministrações. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, eu vou ler pela revista atualizada e você vai me acompanhar aí. Diz assim, ó: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amém, irmãos? Eu quero já indicar para você aqui 2 livros. Um aqui o André já indicou na semana retrasada, do pastor Marcos Honório Júnior, Maravilhosa Esperança, né? Se você quer se aprofundar mais a respeito do seu futuro, né, algumas coisas que concernente à escatologia, é um livro bem interessante, né, André, que pode ajudar você. E esse livro aqui, irmãos, eu creio que todo crente precisa ter. Edifique seu fundamento. Fala exatamente desses princípios básicos. E eu, quando ministrei sobre o primeiro tema, né, que foi arrependimento de obras mortas, eu fiz uma conjecturação aqui, pegando até um exemplo do dia a dia, né, do cotidiano, que é o sistema de ensino tradicional que nós conhecemos, né, ensino fundamental, ensino médio. Todos nós sabemos que para você chegar no ensino médio e ter a capacidade de ler, de interpretar um texto, você precisa aprender a ler. Então, a base fundamental para você interpretar um texto é saber ler, não é verdade? Se você for encarar uma equação do 2º grau, você precisa dominar as 4 operações matemáticas. Você está assustado aí, né? Ah, por que falou disso? É a base para que você experimente e aprenda outros assuntos e você avance naquilo que você se predispõe a fazer. Então, a base é fundamental. Trazendo para a nossa vida hoje, esses princípios que nós citamos aqui é super importante para o seu crescimento espiritual. Daí que a gente consegue perceber que algumas pessoas têm algumas dificuldades e quando nós temos oportunidade até de conversar com algumas pessoas, fica muito claro para nós que ela não tem conhecimento daquilo que a Bíblia diz que é fundamental, que é básico. E quando você vai lá no finalzinho do capítulo 5 de Hebreus, o autor estava justamente questionando de que existiam princípios que as pessoas não estavam ouvindo. E eu até estendo a nossa situação hoje
há casos onde a pessoa até mesmo já ouviu falar, mas não pratica na sua própria vida. Então, o cuidado aqui, quando você inclusive vai para o capítulo 1 do versículo 6, é para que você não fique apenas nisso, porque tem muita coisa que nós podemos aprender no reino. Você concorda comigo? Então, não significa que eu não possa ensinar, que a igreja não pode trazer esses assuntos. Mas você que já ouviu, já aprendeu a respeito desses princípios básicos, você precisa avançar. Amém? Porque nós trazemos algumas coisas aqui e de vez em quando a gente percebe pessoas presas em algumas informações básicas aqui. Até gente mesmo que já passou pelo rema. É um absurdo isso. Então, essa palavra, como o próprio autor traz aqui no versículo 1 do capítulo 6, eu preciso replicar também para essas pessoas que estão na mesma condição. Vou ter que trazer de novo os princípios elementares da doutrina de Cristo, onde você deveria estar lá na frente, já comendo um alimento mais sólido. Um alimento sólido, uma feijoada, né, um mocotó, e você ainda está lá no leitinho, porque tem alguma coisa errada. Então, trabalhar com esse assunto, além de alcançar as pessoas que estão começando conosco, faz parte também de uma reciclagem. Quantos concordam comigo? Então, você está se reciclando aqui. Irmãos, e falando já sobre juízo eterno, a gente vai falar muita coisa aqui. Eu não vou me deter nos acontecimentos escatológicos, as fases. Eu vou me deter mais naquilo que é da nossa responsabilidade, porque nós prestaremos conta um dia e nós estamos vivendo esse tempo. Então, quando o próprio ensino fala de juízo eterno, está automaticamente remetendo à minha eternidade. Eu serei julgado. Você será julgado por aquilo que você faz em vida aqui na terra. Então, isso é muito importante eu ter conhecimento. Que tem gente que faz uma confusão só a respeito desse assunto. A gente precisa ensinar isso. E eu tenho certeza que depois dessa informação, a sua vida não será mais a mesma. Eu vou fazer você refletir um pouquinho nessa noite. Fique preparado aí, viu? Então, o juízo eterno é julgamento que vai refletir a nossa eternidade. Não haverá mudança. Vai ter uma repescagem. Não, irmãos. Vai ter a segunda. Não. Então, é um negócio muito sério. Então, é só falar os tipos de julgamentos que vai acontecer, já aconteceu e ainda vai acontecer, para a gente só se localizar um pouquinho. O André até citou algumas coisas, mas eu quero me deter exatamente a respeito daquilo que nós vamos prestar conta. E se você quiser se aprofundar, compre esse livro e faça o rema. Amém? Você vai ouvir lá 7, 8 semanas falando sobre esse assunto. 8 aulas, no caso, nem semanas. 7 aulas falando a respeito desse assunto. E no seminário tradicional, geralmente é em torno de 6 meses só estudando escatologia. Então não pense que em 45 minutos eu vou esgotar o tempo aqui. Por isso que eu quero me deter na parte delicada que reflete exatamente a sua vida, o seu destino. Amém, irmãos? Você está comigo? Então há um julgamento que já aconteceu aqui nesse mundo. Jesus Cristo, ele veio resolver o problema do pecado. Todos nós fomos condenados, a humanidade foi condenada por causa do pecado. O pecado entrou no mundo e com isso a morte passou a todos os homens. Todos nós estávamos condenados ao inferno, mas só que Deus resolveu o nosso problema. Porque nenhum de nós teríamos a capacidade de resolver o nosso problema. Teria que ser um justo. E o único justo era Jesus Cristo. Ele pagou o preço no seu lugar. Quem esteve aqui no domingo passado, eu falei sobre justificados em Cristo. E eu falei muito sobre esse assunto. Não vou me deter. Então, irmãos, no que diz respeito a ir para o inferno ou não, vai depender exclusivamente de você. Porque o preço já foi pago. Escrito de dívida que era contra mim, que era contra você, foi cravada na cruz.
E por causa de Jesus deixamos de ser pecador e nos tornamos... Aleluia, glória. Ficou bonito, né? Deixamos de ser pecadores e nos tornamos... Amém, irmãos? Então, acabou essa questão de pecado. Eu tenho algumas referências aqui, você conhece muito bem, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Amém. Glória a Deus. Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, você conhece muito bem. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será... Quem, porém, não crê será... Vocês entenderam? Então, a questão do pecado já foi resolvido aqui. Não vai resolver no futuro. Não vai resolver lá no céu, quando você subir, porque é a cabeça de muita gente. Uma forma de hollywoodinar os últimos dias. Acredita-se que vai chegar no céu, aí vai aparecer um telão. A Cássia até brincou hoje comigo. Vai aparecer um telão... Uma TV, antigamente era uma TV de tubo, agora é LED. LED, 50 polegadas lá. Aí vem um anjo com o controle remoto, agora vou passar os seus pecados. Trinha, vai aparecer os seus pecados. O que você fez em 2005. Já pensou, irmão? Eu tenho uma notícia para você. Não vai acontecer isso. Não vai. Nem vai ter aquele botãozinho, tá lá, relacionando os seus pecados, tem um botãozinho lá, você tá mal mesmo, aperta o botãozinho, o chão abre e você desce. Blum. Não. Você tá rindo, mas tem crente que acha que vai acontecer isso. Abriu um livro com livro assim, cheio de poeira, bom. Em 2015... Numa quarta-feira, 18 horas e 35 minutos e 2 segundos, você roubou o pudim da geladeira. Não vai ter isso. Amém, irmãos? Graças a Deus, né? Agora, o julgamento da igreja. Porque veremos julgamentos acontecendo no futuro. O André citou aqui que nós participaremos lá da ceia do Cordeiro, né? Lá em cima, seremos arrebatados e lá seremos julgados segundo as nossas obras. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E nesse ponto que eu quero me deter. Haverá julgamento também no período de milênio. Nós viremos com Cristo aqui e vamos reinar com Ele durante 1000 anos. Então, nós reinaremos com Cristo e julgaremos as nações com Ele. E haverá o tribunal, né? Do trono branco. Esse que o negócio vai pegar. Então, esse julgamento aqui é para um público específico. Mas vamos aqui a sequência. Então, o julgamento da igreja. Eu vou ler com você aqui na NVT, tá? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Não precisa abrir, tá, gente? Eu vou ganhando tempo aqui, porque tem muita coisa que a gente vai ler. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, pela NVT. Tome nota aí. Como será esse julgamento da igreja, né? Falamos aqui do julgamento, né? Em relação ao pecado que já aconteceu através de Cristo, Jesus. Podemos lembrar em Romanos capítulo 8 que diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantos aqui estão em Cristo Jesus? Mas a Bíblia fala uma situação que vai acontecer com a igreja. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que diz assim: pois todos nós teremos de comparecer diante do bema, depois eu vou explicar o que é isso, do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Então diga assim: haverá uma prestação de contas das minhas obras em relação ao pecado,
Já foi resolvido aqui. Você está comigo? Então haverá também, eu não vou me deter nessa parte, outro julgamento, o julgamento das nações no milênio. Nós estaremos reinando aqui com Cristo, estaremos julgando aqui as nações. Se você for lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3, fala até que nós iremos julgar os anjos. Olha só que responsabilidade. Você está comigo? E de vez em quando a igreja, na era atual, tem uma dificuldade de resolver problema na igreja. E ele chama até a atenção, como iremos julgar as nações se na igreja, o apóstolo Paulo, inclusive, chamou a atenção dos Coríntios, do povo de Corinto. Qual a dificuldade de julgar causas, situações aqui, já que nós estaremos julgando as nações com Cristo, é uma responsabilidade. Então entenda, irmãos, que nós não estamos aqui para julgar pessoas, mas exatamente as causas, as situações, as obras. Entenda que é normal, é bíblico corrigirmos, julgarmos situações que acontecem no meio da igreja. Até porque haverá um dia que não apenas julgaremos as nações, mas também os anjos. Eu, você e Cristo e uma multidão de crentes, igual a você. Você está comigo? Então entenda uma coisa aqui, ó. Eu vou ler aqui só para explicar rapidamente, e eu vou destacar alguns pontos aqui. Como será esse julgamento dos perdidos que vai acontecer no trono branco? Nós não passaremos por esse julgamento. O nosso julgamento será onde? Com Cristo lá. Enquanto tiver o negócio pegando aqui embaixo, durante o período da tribulação, que são de 7 anos, nós estaremos lá no céu recebendo galardão. Seremos julgados lá. Você vai ouvir um pouquinho sobre isso. Mas todos os mortos de todas as eras, sem Cristo, que não acreditaram em Cristo, eles vão ressuscitar e serão julgados lá no juízo final. É lá no trono branco. E lá não tem aquele negócio de chance. Tem uma oportunidade para ir para o céu? Não. Porque lá não vai acontecer isso, porque esse julgamento já foi feito aqui na terra. Então é em vida que eu decido Cristo ou não. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Está aí a importância de nós pregarmos o evangelho e parar de ficar de mimimi na igreja. Porque tem muita gente indo para o inferno. Você vai ser apertado hoje. Vamos lá. Ainda nem comecei. Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15. Eu vou falar um pouco, revista atualizada, tá? Eu vou pegar alguns pontos aqui que fala desse julgamento dos perdidos. E eu quero fazer umas comparações aqui bem interessantes. Diz assim, ó. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Agora estou no versículo 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, pessoas importantes ou menos importantes. Estava todo mundo ali, diante do trono. Presta atenção nessa parte, por favor. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, e aí explica que outro livro é esse. O livro da vida. Os mortos foram julgados, presta atenção aqui, gente. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. Ou seja, as nossas ações aqui, as nossas obras, são registradas no livro, independente de ser igreja ou perdido. Eu estou falando aqui dos perdidos. Até os perdidos serão julgados segundo as suas obras. Só que há uma diferença aqui, você vai entender. E aí continua.
os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. Versículo seguinte: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, que popularmente pode ser chamado também de inferno, entregaram os mortos que neles havia. Olha essa parte final do versículo. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Há algum julgamento aqui para ir para o inferno? Lá embaixo você vai ver uma informação. Olha só. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Ou seja, o inferno foi jogado no outro inferno pior. Isso é sério, gente. Isso aqui não tem nada a ver conosco, mas nos remete à responsabilidade de falar a respeito de Cristo. A responsabilidade de livrar as pessoas disso é nossa, da igreja. Por isso você tem que deixar desse mimimi e pregar o evangelho, crente. Porque tem gente morrendo sem Cristo e estão selados para esse lugar que não foi criado para homem, foi criado para o diabo e seus anjos. Não é para o homem. Você está comigo? E aí continua aqui. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Agora entenda uma coisa aqui, ó. Agora ele vai falar do outro livro. Porque primeiramente ele cita os livros que registram ali as obras daquelas pessoas. Ok? E ele vai falar de um outro livro, que é o livro da vida. E diz assim, ó: se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Agora, de que forma a pessoa vai precisa fazer para ter o nome dela registrado nesse livro da vida? Crer em Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aí você poderia pensar assim, pastor, mas lá no Velho Testamento, mas eles tinham uma mensagem a respeito daquele que viria. Amém? Do Messias. Existia a lei e os profetas, então aqueles lá do Velho Testamento cria naquele que havia de vir. E você crê naquele que já veio. E por isso o seu nome está registrado no livro da vida. Então automaticamente foi lançado. Então percebe que se cumpriu algo aqui que já foi estabelecido lá antes, o livro da vida, concernente ao crer. E há um julgamento específico aqui pelas obras, por aquilo que eles fizeram em vida e serão julgados. Aí você poderia pensar assim, pastor, entendi. Então eles vão receber galardão? Não. Eu vou ler um texto aqui com você também. Olha só. Deixa eu ler antes, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, 27. Não precisa abrir, gente. Vou ler aqui. Diz assim, ó. E assim como ao homem está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Vou repetir. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Queridos, não existe esse negócio de reencarnação. Você acredita que tem crente que acredita, André, na reencarnação? Vai morrer, aí vai morrer, vai voltar como cachorro, porque antes é uma confusão terrível. Não existe. Você está comigo, irmãos? Ah, pastor, já ouvi uma coisa assim, eu acho que é verdade, pastor. Aqui se faz, aqui se paga. Eu não acredito que não tem inferno. Inferno é aqui, irmãos. Se ele vai pagar alguma coisa aqui, a dívida dele não vai ser quitada, porque haverá uma prestação de contas. Você está comigo, irmãos? Eu posso até concordar que em alguns casos gera consequência por causa daquilo que ele semeia, ele vai colher, é fato. Mas não pode ser uma base escatológica para dizer que ele resolveu o problema dele. Você está comigo, irmãos?
Então, só nessas informações a gente consegue já matar, quebrar alguns biscoitinhos. Até mesmo aquela informação errada de que existe o purgatório. Não existe o purgatório. Irmãos, depois que você descer a sepultura, só lhe resta prestação de conta por aquilo que você fez aqui nesse mundo. Então, já que você está vivo, tome jeito. Amém, irmãos? Você está comigo? Você estava todo alegrinho porque não vai ter TV, mas... Aí você vê aqui, né? Apocalipse 20, versículo 13, a parte B. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Apocalipse 20, versículo 13, a parte B. Coloca aqui para mim o que vai acontecer com aqueles que serão julgados, não os perdidos. Não vão receber galardão. Como funcionará isso? Coloca aqui para mim, projeta, pela NVT, Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 20 ao 24. NVT, tá? Como funcionará isso? A Bíblia, irmãos, nos mostra... Apaga aqui por favor. Isso. A Bíblia nos dá aqui uma cola de como é o critério de julgamento estabelecido por Cristo. Ele vai nos julgar. Ele vai julgar os perdidos. Olha só o que diz o texto. Então Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. Presta atenção aqui. Continua. Versículo 21. Que aflição as espera, Corazim e Betsaida? Porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando cinzas sobre a cabeça. Continua. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. Estou dando para entender alguma coisa aí? Ou seja, vai ter gente sendo mais punido do que o outro. No inferno. No lago de fogo. Continua. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não. Descerá até o lugar dos mortos. Porque se na cidade de Sodoma tivesse sido realizados os milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda hoje. Versículo 24. E lhe digo que no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor que você. Sério um negócio desse, né? Julgamento. Mas graças a Deus que isso não está falando de você. Porque você participará do outro julgamento. Amém, irmãos? Então você vê aqui, pelos textos, maior juízo para uma cidade do que para outra. Esse julgamento vai acontecer aonde? Lá no trono branco. Você está comigo, irmãos? Romanos capítulo 14, versículo 10. Eu vou começar agora a alegrar você um pouquinho. Vou falar sobre a igreja, julgamento da igreja. Quantos quer ouvir aqui? Graças a Deus, né? Irmãos, eu não vou me deter nesse julgamento dos perdidos, mas eu fiz questão de ler esse texto aqui só para despertar você da importância de levar essa palavra que te livrou disso. Então, deixarmos de viver um evangelho egoísta,
de só olhar para o umbigo, de ficar de mimimi, de perder tempo. Pessoas que você poderia muito bem alcançar para se livrar, irmão, desse juízo, e você está perdido. Então, em nome de Jesus, a nossa oração nessa noite, que você saia dessa estação, que você seja despertado, que você tenha consciência da responsabilidade que você tem no reino. Porque o André citou uma coisa aqui, nos foi dado um evangelho da reconciliação. Não podemos viver, irmãos, o evangelho egoísta. Estou aqui, aceitei Jesus, glória a Deus, eu quero bênção, vitória, quero vitória, quero vitória, quero bênção, aleluia, quero prosperar. E um monte de gente perdida aí. E de repente, no meio da sua parentela, você podendo ajudar, você podendo falar de Jesus para ele, você está preocupado com um monte de coisa. Só o Valzinho vibrando. Valzinho, obrigado aí, Valzinho. Só o evangelista vibrando, misericórdia. Você está comigo, irmãos? A parte B, eu vou ler a parte B aqui. Romanos capítulo 14, versículo 10. Parte B. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Eu vou ler aqui para a NVT de novo. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Eu serei julgado pelo nível de obediência e motivação que eu vivi nessa terra. De que forma eu e você seremos julgados? Fidelidade e motivação. Obediência, meu irmão. Você sabe, porque sabe o que você tem que fazer nessa terra. Você é igreja. Nós somos igreja, melhor dizendo. Você não, nós somos igreja. E temos uma responsabilidade. Deus confiou algo em suas mãos. Deus te deu dons, talentos. Isso que você recebeu da parte de Deus. Não é para você dar carteirada, não é para você se dar bem em cima do outro, não é para você se achar mais importante para o outro. O objetivo, irmãos, é você servir ao próximo. Os dons que Cristo repartiu à igreja não é para você, é para o outro. As habilidades naturais que você tem, meu irmão, foi Deus que lhe deu. Agora, tudo isso que ele concedeu a você, vai prestar conta sim. Você está comigo, irmãos? Então entenda que essa premiação, né? Todos nós compareceremos ao bema, né? Na tradução grega, né? Local de avaliação e de designação, lugar de premiação. Então, haverá premiações diferentes, sim, de acordo com as prestações de conta. E nesse tribunal, né, de prestação de contas, o principal concorrente da premiação, sabe quem é? É você mesmo. Você não precisa comparar com o outro. Você não precisa ficar com ciúme do ministério do outro. Você não precisa inventar coisa que Deus não chamou para você fazer. Porque aquilo que Deus chamou para você fazer é o que você vai prestar conta. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Tem gente saindo do propósito, inventando coisas, achando que está abafando, mas no dia da prestação de conta vai ouvir assim: eu não mandei você fazer isso. E por que você foi chamado, aí você quer ministério, está lá forçando a porta. Eu não te chamei para o ministério, você era para ser uma médica, uma advogada, uma professora. Alô?
E porque você está envolvido em tantas coisas, o seu chamado é para servir o corpo de Cristo. Não se espante, porque naquele dia teremos muitas surpresas. Mas fique tranquilo, que não vai ser para descer. Ainda bem que pelo menos vou para o inferno. Mas agora com relação ao prêmio, aquilo que me der está tudo certo. É? Você está comigo, irmãos? Então eu quero levar você a refletir. Eu vou fazer perguntas aqui, você guarde. Não precisa responder, responda a você mesmo. Você está obedecendo a Deus? Alguns até foram corajosos, amém. Amém. Não precisa responder, guarda com você, responda com você mesmo. Como tem sido a nossa motivação com aquilo que eu faço hoje, com aquilo que eu tenho? O que estamos fazendo com os talentos e dons que Deus nos confiou? É para você pensar aí. Então, como o próprio texto traz aqui, estaremos respondendo por tudo isso que o Senhor nos confiou. Então saiba que você não está aqui na terra para comer pastel com caldo de cana apenas. Você está aqui para servir, para cumprir propósitos. Amém? Eu coloquei uma nota aqui, que diz assim, a recompensa não é a sua ida para o céu. Preste atenção aqui. A recompensa não é a sua ida para o céu. Passaremos por uma avaliação acerca do que tiver feito por meio do corpo na terra. Então, a avaliação, ela vai ser estabelecida com base naquilo que nós fizemos aqui nesse mundo. Você está comigo? Pastor, o senhor está dizendo então que o senhor não é uma bênção. Claro que é uma bênção. Porque é algo que o que envolveu a minha vida, a sua vida, é apenas crer na promessa de Cristo, na obra salvadora de Cristo na minha vida. E por isso, a minha garantia para o céu, a minha ida para o céu. Só que, quando a Bíblia traz a respeito de julgamento da igreja, eu volto a repetir para ficar bem gravado aí na sua mente, está relacionado à sua obra, às suas obras aqui em vida. Quando você morrer, acabou. Nós aprendemos aqui que depois da morte só nos resta o julgamento. Amém? Você está comigo? Agora, como será essa avaliação? A Bíblia também traz isso. Abra, por favor, na revista atualizada, 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 15. Eu quero ler com você essa parte aqui. Como será essa avaliação? Qual será o critério de Cristo para avaliar as minhas obras? Será que vai ter telão para isso, as minhas obras? Não, querido, não vai ter, mas tem um registro lá. Assim como nós lemos lá em Apocalipse capítulo 20, que existiam livros, tem livros também que registram as suas obras, as minhas obras. Olha só o texto aqui. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. A ideia de um edifício, né? Onde há algo que foi estabelecido, um fundamento, e tem as edificações. Ele traz aqui o texto, conjecturando, né? A ideia desse julgamento. Continua aqui, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, é a nossa base, é o nosso fundamento. Não tem como negociar, não tem como criar uma outra coisa. Eu acho que é assim, Cristo é o fundamento e ponto final. Continua, versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento preste atenção, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha,
São obras, viu? Continua. Se 13, né? Manifesta se tornará a obra de cada um. Está falando da gente aqui. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então, as nossas obras serão minuciosamente avaliadas. Então, a própria ideia do ouro, né, você vê citando as pedras preciosas, aí termina com feno e palha. Significa que quando as obras passarem pelo fogo, as obras que permanecerem vão receber galardão. Então, o nível de pedra preciosa está relacionado à excelência do que eu faço. Se eu produzo obras, se eu cumpro o propósito aqui, se a minha motivação é Cristo, então, o que eu faço, irmãos, nesse corpo, eu preciso fazer com excelência e com a motivação correta. Então, com base, volta aqui no versículo anterior. Volta, por favor. Não, vai lá, para frente. Isso. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira. Cada pedra, cada elemento aqui tem uma temperatura de sofrer mudança. Obviamente, como está falando aqui de um grande edifício, ninguém vai construir uma parede de ouro, não é verdade? A ideia aqui é mostrar excelência, porque há níveis de excelência aqui. Você concorda comigo? E com base nesses níveis, seremos premiados. Agora, ai dos que têm obra, feno e palha. Porque quando passar pelo fogo, vai acontecer o quê? Desaparecer. Vá lá no versículo 14. Por favor. Olha só o que o próprio texto fala aqui. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse... O que está escrito aqui, gente? Esse... Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, cuidado, obra, feno e palha. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas ele mesmo será salvo. Aleluia! Viu aí, Vanusa? Minha obra aqui não permaneceu. O que eu fiz não serviu para nada. Mas pelo menos eu estou aqui no céu. Aleluia. É sério isso, André? Todavia, como que através do fogo? Então, é esse o critério de Deus. Então, reveja as suas obras. Pense a respeito do que você está fazendo hoje, crente. Cheque as suas modificações, não, vou separar. Cheque o motivo da sua ação. Ficou fácil, né? Cheque o motivo da sua ação. Por que você está fazendo? Estou fazendo porque estão pedindo, né? Você vai responder por isso. Porque às vezes a pessoa pode obedecer, mas faz com má vontade. Faz a obra de Deus com má vontade. Serve o corpo com má... Vai apertar você agora. Serve o corpo com má vontade. Reclama. Pede para fazer alguma coisa. Não, eu não quero fazer. Eu não quero. Oxi. Aquele que obedece tem direito de escolher. Aquele que é servo. Então, cuidado. Depois que você
passou a fazer parte do corpo de Cristo, a responsabilidade aumentou. Alô? Eu sabia que vocês iam ficar com essas caras aí, pensantes. Bem feito que você veio hoje. Pensante, né? Faz corpo mole, desiste. Ah, não estou afim, não. Vai comparecer ao tribunal de Cristo e vai prestar conta. Graças a Deus que não vai descer. Mas sofrerá. Que dano é esse, pastor? Eu não faço ideia. Tem, André? Tem ideia, André? Me ajuda aí. Eu não faço ideia. Vai sofrer dano. Mas pastor, no céu disse que não vai ter alegria. Só alegria? Vai. Não vai ter tristeza. Mas como é que eu vou sofrer dano? Já fizeram essa pergunta, pastor. No céu só vai entrar alegria. Como é que vai sofrer dano? Eu vou ficar triste? Você vai ter a convicção de que eu dei mole. O senso de justiça vai estar mais forte em você. Corpo glorificado, né? Você vai falar assim, eu dei mole. Eu poderia ter feito. Eu creio, irmãos, eu da minha cabeça, tá? Eu creio que o Senhor vai mostrar assim, olha onde você poderia estar se você tivesse me obedecido. Olha como estaria aquela pessoa ali, você que iria alcançar aquela pessoa, e o seu galardão seria aquele ali. Aí você vai olhar o galardão assim, Aí vai vir um anjo assim, com o galardão na mão, aí assim, ó. Aí vai virar, vai desviar. Não, é para ele, não é para mim, é para ele ali. Aleluia. Você está comigo, irmãos? Abra o seu olho. Obras de feno e palha, viu? Então tá claro, irmãos. As nossas obras precisam permanecer. Você está comigo? Olha só em 1 Coríntios capítulo 10, deixa eu ver aqui, tem outra passagem aqui, não vou ler isso aqui agora não. Aleluia. Eu não serei recompensado, vou pular essa parte aqui, eu vou ler uma nota que eu coloquei. Eu não serei recompensado pelo excesso de trabalho, mas pelo que construí corretamente. Por que eu citei isso? Porque, irmãos, a nossa avaliação, o nosso julgamento não está relacionado a excesso de trabalho que você faça. Isso é um erro fatal. Porque tem gente que acha que assim, o critério humano, né? Acha que é por muito fazer que vai alcançar benefícios. Tem pessoas que não tem nada a ver com o chamado dos 5 dons ministeriais, não tem uma função na igreja, e o chamado dela, sabe qual foi? De criar o filho nos caminhos do Senhor. Qual o chamado dela? E quando ela tem a consciência de que, não, o Senhor me chamou para ser só uma esposa do fulano de tal. Ou então o marido, não, o Senhor me chamou para ser um suporte para minha esposa que serve o corpo de Cristo. Agora, imagina aqueles que não fazem nada nem aqui, ainda atrapalham o ministério da esposa ou do esposo. Vai prestar conta. Então, não está relacionado. Aí, vale a gente refletir um pouquinho a respeito de chamado, né? Eu vou falar um pouquinho sobre aqui a parábola dos talentos, mas nos leva a refletir com base no critério que Deus estabeleceu para avaliação, que não tem nada a ver com aquilo que nós achamos que vai acontecer. Porque está relacionado, irmãos, à obediência e à motivação. Não está relacionada com nada contra a quantidade. Porque às vezes as pessoas olham assim, vê um evangelista que ganhou 10 mil pessoas, e você fala assim, o galardão dele deve ser enorme. Não, não é por isso. Se o chamado dele for para ganhar realmente 10 mil e ele ganhou 5 mil, ele vai receber menos um prêmio. Se o seu chamado é você servir no departamento A e B, se você obedecer ao Senhor, eu fui chamado para servir ali, irmãos, você será recompensado pela sua obediência. Não fica com inveja do irmão que sobe na plataforma e pega o microfone.
Não é esse o critério. Se é isso que você quer, se é um tapinha no ombro, ganhou o seu prêmio, acabou. Lá em cima não vai ter. Se as nossas expectativas, irmãos, forem aqui nesse planeta, queridos, misericórdia. A Bíblia fala que somos os mais miseráveis, porque tem tantas coisas no reino, irmãos, preparado para nós. Lá na eternidade a gente fica perdendo tempo com coisas. Por isso que eu preciso conhecer esse princípio. Gente, isso aqui é básico. Eu estou falando aqui de algo básico. E tão importante que talvez a cabeça de muita gente mude a partir de hoje. Começar a ficar satisfeito pelo fato de você servir, independente aonde esteja, servir no corpo, eu estou fazendo, eu vou fazer com excelência. Se a minha função hoje é só para colocar um copo com água aqui, eu vou fazer com excelência. Eu vou limpar o copo, vou limpar a garrafa, com todo cuidado, vou colocar aqui, com todo amor e carinho, porque eu tenho o entendimento de que o que eu estou fazendo é para o Senhor. Não está relacionado a funções ou cargo. E de vez em quando você vê a igreja saindo um tapa por causa de ministério. Saindo no tapa por causa de função. Não, porque eu sou o líder, eu sou o pastor, eu sou o vaso. Deus me usa, você tem que ver, quando Deus me pega, me roda. O bobo. É palha, é feno. É o meu chamado, é o meu chamado. Será que Deus chamou você para isso? É meu chamado, pastor, é o meu chamado. Estão enterrando o meu chamado. Misericórdia. Aleluia. Irmãos, eu li algumas coisas aqui, eu fiquei pensando. Eu e Cátia, a gente conversa algumas coisas, né? A respeito de obras, e eu fico sempre me avaliando. Porque, irmãos, eu não quero fazer nada que Deus não chamou para eu fazer. Eu não quero inventar moda aqui. A gente tem tantos sonhos e projetos para esse lugar, de vez em quando eu paro assim, Senhor, será que é isso mesmo? Eu estou inventando umas coisas aqui, quero fazer umas coisas, está no meu coração, mas está no seu coração? Isso você precisa fazer. Eu estava pensando, irmãos, algumas ações, não é para, irmãos, esterco essas coisas, não é para me vangloriar, nada disso, mas de vez em quando a gente fica refletindo algumas coisas. Se naquele tempo, lá no início, eu não obedecesse, não estaria isso aqui, irmãos. Talvez não conheceria a Karina, esse irmão aqui, ele aqui, não. Talvez pessoas aqui que nós conseguimos alcançar, não estaria aqui. E eu olho isso aqui com temor, eu falo assim, misericórdia. A gente só obedeceu. Porque sugestões para não obedecer existiram várias. Tem coisas que nós fazemos hoje, irmão, não é porque o pastor que tem vontade, não, eu faço por obediência. E não faço de qualquer jeito, faço porque é para o Senhor. Então você, crente, que só faz quando está com vontade, você é palha e feno. Vai passar pelo fogo e vai queimar. Não vai permanecer. Algumas conclusões podemos tirar aqui. A maneira como você constrói é a maneira como você será avaliado. Então, a eternidade depende exclusivamente de você. Nós estamos escrevendo a nossa eternidade. Você está comigo, irmãos? Afetará o nosso futuro. Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 29. Coloca aqui para mim. Eu vou correr um pouquinho. Dá tempo. Mateus capítulo 25, revista atualizada, do 14 ao 29.
A minha desobediência e motivação errada poderá afetar a vida de outras pessoas. Pense nisso, meu irmão. E nos leva a pensar de escolhas erradas que nós fizemos ou fazemos. E às vezes o crente tem aquela falha terrível de não orar, toma algumas decisões, dá tudo errado. Além de afetar a própria vida, afeta a vida de outras pessoas. Então, isso tudo a gente vai responder. E o texto diz assim, ó. Olha essa parábola aqui. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Por que Deus não deu para todo mundo igual? Por que não Deus deu igual para todo mundo? É segundo a sua capacidade. Deus ele não vai te dar coisa que você não pode fazer. Segundo a sua capacidade. E então partiu. Versículo 16. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Ou seja, produziu. Ok? Próximo. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Também produziu 100%. Dobrou. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Versículo 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. 20. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou os outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Versículo 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. 22. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. 23. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Versículo 24. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Versículo 25. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Versículo 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, saibas que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Versículo 27. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Versículo 29. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vocês estão entendendo? Versículo 30, vamos até o 34. E o servo inútil, lançai-o para fora das trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu acho que a gente pode parar até aqui, não precisa avançar não. Deixa eu ver aqui, onde a gente pode ir. Até aqui tá bom. Entenda, irmãos, como é o critério de avaliação. Porque aquilo que o Senhor nos confiou, irmãos, nós vamos prestar conta. Então, você vê aqui, tem algumas versões que falam assim: eu tive medo e enterrei.
Quantas pessoas nós conhecemos que tem um talento, que tem um chamado, poderia produzir, poderia alcançar tantas pessoas, está parado, está com medo, se acovardou. Então, da mesma forma que nós conseguimos ver aqui, é uma parábola, mas representa exatamente a nossa vida. A todos nós o Senhor nos confiou talentos. E esses talentos, irmãos, haverá sim prestação de contas. Você está comigo? Aleluia! Então, em cima dessas informações, irmãos, podemos pensar em tantas coisas. Em vez de ser sal e luz, tem pessoas que estão sendo outra coisa. Imagine, irmãos, eu estou lembrando aqui de algumas coisas. Com relação a obras, a talentos. A nossa igreja trabalha com departamento infantil. Vocês sabem disso. Quem me garante, irmãos, que no meio daquela galerinha lá tem um Kenneth Hagin? Um Rick Renner? Então eu não vou tratar o departamento infantil de qualquer maneira. Você está entendendo, irmãos? Talvez o filho que você esteja na sua casa aí, que você tenha responsabilidade, é uma pessoa que vai ganhar multidões. Você não tem capacidade de alcançar os perdidos assim, com o maior número. Mas talvez o pequenino que você está cuidando, que você está trazendo aqui para a casa do Senhor, talvez esse é o seu chamado, cuidar dessa criança, ensinar a criança no caminho, porque esse aí é que vai fazer estrago no império das trevas. Talvez você, com o seu talento, você não tenha nenhuma ligação com os dons ministeriais, mas você tem um talento que você pode somar, que você pode ajudar no crescimento da obra. Seja voluntário. Pastor, eu não sei fazer o que o senhor está fazendo, não sei cantar, mas eu tenho uma habilidade que eu posso servir, que eu posso ajudar. Glória a Deus, aleluia. Você está comigo, irmãos? Tantas coisas nós podemos pensar. De repente tem uma pessoa que está aqui, que é uma professora, que é uma pedagoga. Pedagoga ou pedagoga? Pedagoga. E aí tem projetos com criança no futuro. Talvez você seja a pessoa que vai somar conosco nessa visão. Irmãos, tantas outras coisas que nós podemos pensar, irmãos. Abre o seu coração. Você está comigo? Talvez você seja um advogado aqui, teu irmão de repente precisa de ajuda, você é um advogado aqui e pode ajudar esse irmão e abrir portas para tantas outras coisas. Talvez você tenha uma empresa, está prosperando. Irmão, essa prosperidade aqui não é para você ostentar. Deus está prosperando você para investir no reino e você está segurando tudo. Vai prestar conta disso. Se o teu chamado é prosperar, meu irmão, isso aí é para um bom motivo, um propósito. Não, que eu quero comprar meu iate. Como que compra o seu iate? Mas invista no reino, irmãos. Você está comigo? Aleluia! Por que Deus está prosperando você? Porque Deus está te dando tantas habilidades nesse tempo. Eu vejo jovens inteligentes podendo fazer tantas coisas. Talvez não tenha nada a ver com o ministério, mas é lá fora. Tem lugares que eu não vou conseguir alcançar, mas você vai ser um baita profissional e vai estar no lugar onde eu não posso estar, e lá vai fazer um estrago lá, vai ganhar muita gente para Jesus. Olha quantas coisas, irmãos, podemos pensar no reino. Não tem uma mente pequenininha, não. Só aqui, irmãos, amplie a sua mente. Veja a eternidade como oportunidade, irmãos, hoje. Tantas coisas o Senhor confiou nas suas mãos. De repente você tem sonhos. Aí você fala assim, qual é o meu chamado? E está tão forte em você alguns sonhos e projetos. Talvez Deus esteja comunicando para você. O que você precisa fazer é orar. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Eu vou me envolver, eu vou me preparar, eu vou estudar para ser bem sucedido nessa área. Você está comigo, irmãos? Talvez tenha um jovem lá no
uma criança lá no departamento infantil que vai ser o governador do estado do Rio de Janeiro. Não sei, presidente da República, não sei. Tem chamado para ser um político honesto. Está precisando. E eu e você temos a responsabilidade de ensinar a palavra, para quando ele crescer, chegar lá em Brasília, ele falar assim, eu sou de Cristo, eu estou aqui para fazer diferença. E tem a sua participação, tem a ajuda da irmã na cantina que está lá. Quantas vezes aquele pequenininho, né, aquele presidente já esteve na cantina, comeu tanto coxinha de galinha, graças a Deus. Irmãos, misericórdia. Você está comigo? Então se veja parte disso. Eu quero encerrar aqui, Tiago capítulo 1, versículo 12, que diz assim, ó, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém, irmãos? Nosso galardão está cada vez mais próximo. Cumpra o seu propósito, meu irmão. Não deixe que as coisas dessa vida embaraçem você. Não deixe que as pressões façam você desistir daquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. Você está comigo? Pare de se comparar com um ou com o outro. Aquilo que chegou para você, abrace, agarre com as duas mãos. Faça com excelência, seja fiel. Amém, irmãos? Você está comigo? Não fica selecionando o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer. Eu vou fazer isso porque eu gosto. Irmãos, vai ter coisas que você não vai nem gostar, mas faz por obediência, por amor à obra do Senhor. Amém, irmãos? Eu sei que a gente está aqui pensando, tem alguns que estão olhando assim para mim, olhando. Mas, irmãos, a eternidade é algo sério. Você é responsável pelo seu futuro. Aquelas expectativas que o homem às vezes cria para uma aposentadoria aqui na terra, age de forma ferrenha, né? Mas a eternidade com Cristo. Como é que está o seu plano de aposentadoria? Se contenta só com o céu? Eu não quero isso para a minha vida não, meu irmão. Se você pensa assim, muito pesar. As minhas obras precisam permanecer, assim como as suas. Porque, irmãos, imagine estar diante do Senhor, o Deus dos exércitos, diante de Jesus. Apresente as suas obras, você não tem nada não. Mas aquilo que eu confiei para você fazer, não fiz não, estava com vergonha, estava com raiva da Doquinha. Porque o pastor não me deu oportunidade. Aí, desculpa, não vai existir, irmãos, isso. Chegou a hora de você levantar a cabeça e fazer aquilo que Deus chamou você a fazer. Fique de pé em nome de Jesus.